Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Minesfield Park. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito e vamos para o assunto do vídeo. Estou aqui trazendo mais uma obra de Jane Austen. Por quê? Porque eu gosto, entendeu? Eu gosto de Jane Austen. Se você não gosta, você não tem bom gosto. Aquelas, né? Mas falando sério, gente, esse livro da Jane Austen, Minesfield Park, ele ganhou um espaço enorme no meu coração. Eu nunca tinha lido ele, até eu comprar esse livro, propriamente dito. Eu até já resenhei ele aqui no canal, né? O que foi que eu achei do livro. Coisa mais linda, né? Olha, essa edição é muito linda, mas enfim. Eu amei muito ler ele. E eu queria dizer que essa resenha, ela vai ter spoilers, sim. Porque eu já assisti alguns vídeos antigos meus e eu percebi que eu tenho dificuldades em não soltar spoilers. E algumas pessoas consideram alguns apontamentos que eu dou sobre a história como spoiler. Então, vai ter spoiler. Enfim, se você já leu o livro, vamos continuar no vídeo. Se você não leu, vai ler o livro, pelo amor de Deus, esse livro é muito bom. Minha gente do céu, muito bom. É Friends to Lovers. Não é tão romance assim, minha gente, não é tão romance. A Jane Austen, ela escreve romances, mas não são romances muito melosos, né? Eu acho que os mais românticos que eu poderia dizer, talvez seria Persuasão e talvez Razão e Sensibilidade. Porque Orgulho e Preconceito é mais pro meio e pro final que tem mais romance. Mas enfim, esse livro em específico, ele conta a história da Fanny, né? A Fanny, ela é uma mocinha nova que mora lá na casa dos chefão lá do Minesfield Park e tal. E ela tem esse apego muito profundo pelo Edmund. E eles são grandes amigos de infância. E é uma história que, tipo assim, é pra você dizer que é um Friends to Lovers, né? Que é uma história de amizade que se torna em amor e tudo mais, mas é muito mais profundo do que um romance, e eu não gostaria de categorizar ele como isso, porque a forma como ele é posto, os assuntos que a Jane aborda, eles são muito profundos mesmo, eu digo numa questão até mesmo espiritual, né, porque o Edmund, ele quer ser pastor, e ele gosta dessa outra moça, que não quer que ele seja pastor, porque, enfim, não ganha dinheiro. Pra que tu vai fazer isso? Tu pode ser rico, entendeu? Vá procurar outra coisa pra tu fazer, pra ser rico. E ele tem esse sonho de ser pastor, porque ele tem uma vocação pastoral. E esse livro trata isso muito bem, até porque a própria Jane Austen, ela era filha de pastor. Então ela conhece muito desse mundo, desse universo, né, que é uma família pastoral, que é a vocação pastoral. E eu, pessoalmente, como filha de pastor também, eu tive uma identificação muito profunda com a história que é contada nesse livro em específico. Porque quando você vai mostrando todos os contras que existem para o Edmund largar toda a ideia que ele tem de ser pastor e tudo mais, com um contraposto que ele tem sobre a necessidade da vida pastoral, dessa vocação em si, é muito bonita, é muito bonita. Falando sério mesmo, gente, a forma como ele coloca tudo isso como a primeira opção. É uma coisa muito bonita de se ver. Eu falo isso porque é uma realidade que eu vivo. Então eu sei que tem momentos que você vai ter que abdicar de algumas coisas. E não vai ser fácil, vai ser doloroso. Mas no fim dá tudo certo, né? Porque você tá fazendo a coisa que é a certa, né? Então, quando a gente tem esses momentos do Edmund em que ele tem conversas profundas com essa garota que ele gosta, que ele tem conversas profundas com a própria Fanny, é muito bonito quando você vê a própria Jane colocando as experiências dela ali no livro. Eu falo isso como escritora, são momentos em que você consegue discorrer sobre um assunto, em que você fica... Você tem dominância naquilo, então você consegue escrever isso com maior maestria. Eu senti nesses momentos
que a Jane estava muito mais solta, né? São apontamentos cirúrgicos, são muito bons mesmo. E sem falar que uma coisa que eu amei nesse livro, que eu amei profundamente, foi a forma como foi colocado o romance da Fanny com o Edmund. Porque, assim, pra falar a verdade, romance entre eles propriamente não existe dentro desse livro. Mas é no final, onde o Edmund percebe que ele gostava da Fanny e tal, e aí eles casam e blá blá. Mas é muito mais de uma parte unilateral da Fanny durante quase o livro inteiro. E o jeito como ela leva a situação, mesmo sendo uma moça muito jovem, mas por ter uma bagagem literária, por ter uma bagagem espiritual, por ter bons amigos, boas referências, ela tem uma maior maturidade, até mais do que pessoas mais velhas do que ela. Então, coisas que a gente vê durante o livro, que, meu Deus, é um escândalo. Até um momento lá que eu fiquei, minha gente do céu, como assim esse homem sai com essa mulher casada e o que tá acontecendo? Mas, minha gente, a Fanny, ela arrasa, assim, os apontamentos dela são muito bons, ela dá uma aula de maturidade, mesmo sendo uma jovenzinha. É claro que tem momentos que a gente percebe que ela é muito inocente e tudo mais, mas é por causa da idade, porque a maturidade que ela tem, ela é muito bem explorada nesses momentos. E um desses momentos é quando ela percebe que o Edmund gosta dessa outra garota. Então, quando você vê esse momento, você vê que ela fica chateada, ela vê como essa garota ela é e que ela não é aquilo que o Edmund precisa, porque não dá pra você arrumar uma mulher como aquela pra ser mulher de pastor, minha gente, não dá. A mulher vaidosa, quando eu digo vaidosa, não é assim pra se arrumar, minha gente, porque a minha mãe ela é muito chique. Muito bonito, por sinal, se vocês forem lá no meu Instagram e ver as fotos dela lá, minha mãe é muito linda. Mas eu vou lhe dizer, a vaidade que vem no coração da pessoa querer ser mais do que os outros, essas coisas tudo, um negócio assim, mulher, é um negócio assim esquisito. Eu digo que é um negócio, aquela mulher ali, ela não... Se dissesse assim, tolice, eu botaria o nome dela no meio. Aí você me pergunta, qual é o nome dessa meninazinha? Não lembro. Você diz, você tá com o livro na sua mão, por que você não procura? Não tô afim, não quero saber o nome dela. Não quero nem saber, assim, ela me estressou no livro, assim. Sempre, outra coisa que eu não tolero, assim, em leituras de livros, é tolice. Tem até um livro que eu resenhei aqui, que é Lady Susan e Outras Histórias Inacabadas, da Jane Austen, que tem Amor e Amizade, que foi um suplício terminar esse negócio, porque a protagonista, ela é insuportável. Ai, eu adoro aquele livro. Foi doloroso terminar de ler ele, mas foi muito divertido ao mesmo tempo. E eu diria que My Spirit Park, ele é um livro muito gostoso de ler, principalmente por causa disso, porque quando a Fanny ela é confrontada com todas essas situações, ela tenta sair da melhor forma possível, baseada nessas condições em que ela foi criada, nesses ensinamentos, né? E você vê como ela apoia o Edmund a fazer as coisas que ele sente como as certas, e ela reprova ele nas coisas em que ele tenta fazer que estão erradas. Então você vê que ela tem uma forma de se expressar muito interessante e uma forma assim muito, assim, eu digo, assim, é muito legal, sabe? Muito legal a forma como ela fala com ele. Eu tenho que procurar umas palavras bonitas, mas não lembro, gente. É legal mesmo, é legal mesmo. Acho que ela tá lá e ela fala com ele e eles começam a falar sobre as dificuldades e ela diz, não, mas é assim mesmo, é porque você não via mesmo. Nossa, é muito triste quando o próprio Edmund ele vê a realidade, sabe? Tem aquele momento de que toda a fantasia dele cai por terra da menina que ele gostava e nada daquilo era legal e tal. Adorei ver. Eu sou a amiga que diz, eu avisei, e no momento que o Edmund percebe quem era a otazinha lá, eu disse, eu avisei. Mas enfim, esse livro, ele é assim, muito bom, minha gente, é sério. Quando eu falo muito bom, eu digo muito bom mesmo. Eu diria que, pra mim, ele
tá muito próximo de Orgulho e Preconceito. Eu não diria que ele é melhor do que Orgulho e Preconceito. E eu acho que eu nem poderia dizer, porque Orgulho e Preconceito é um lugar muito especial no meu coração. E é uma obra muito especial. Mas Mansfield Park, não sei se depois de uma releitura... É tenso, é muito boa a história. E eu fiquei muito revoltada. Eu queria falar sobre isso com vocês também. Porque eu fui atrás de filmes do Mansfield Park para assistir antes de ler o livro, né? Eu assisti um britânico, que até com a atriz que faz a Rose em Doctor Who, que é a Billie Piper. Esse filme, eu acho que ele foi feito para televisão. Ele não é muito bom, mas é passável. Mas tem um outro que eu não lembro qual é o nome que tava. O filme ele é inspirado em Mansfield Park, mas o nome dele não é Mansfield Park. Eu não lembro qual é o nome que foi utilizado para esse filme. Mas quando eu assisti ele, eu fiquei passada. Aquilo dali, eu fiquei assim, meu Deus, quem foi o ser humano que passou um filme desse pra dizer que é inspirado numa obra de Jane Austen? É uma ofensa, sabe? Uma ofensa todo o legado de Jane Austen. É uma mulher que precisava muito bem falar sobre assuntos relativamente pesados, né? Eu falei aqui que nesse livro que fala um homem que fugiu com a meia casada e essas coisas e tudo. Assim como no Orgulho e Preconceito também, que a Lídia foge com seu Wicca, ela falava sobre assuntos que são escandalosos para aquela época, né? Até hoje, na nossa época também, às vezes, tem umas coisas meio escandalosas assim, né? Mas ela falava de um jeito sutil, de um jeito muito refinado, um jeito muito mais cabível dentro do tom que ela passava nos livros dela. E esse filme não tem tom de Jane Austen, é tudo escrachado. Eu digo pra vocês que dentro desse filme tem até uma cena adulta. E não é incabível você colocar uma cena dessa num livro baseado, num filme que é baseado num livro da Jane Austen. Minha gente, isso é incabível. É uma coisa assim... Minha gente... Assim, graças a Deus que Jane Austen não estava aqui para ver isso, porque eu fiquei com raiva e eu nem tinha lido o livro. E quando eu terminei de ler o livro, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que a pessoa teve... Eu só digo que é uma pessoa que não leu o livro. Ela leu um resumo na internet e disse, vou inspirar nesse resumo. Devia ser assim, inspirado num resumo lido na internet sobre Mansfield Park. Porque é uma pessoa que escreve um roteiro daquele, não tem juízo uma pessoa daquela. Eu não devia nem ter arrumado no trabalho, porque aquilo ali nem roteiro não tinha. É um filme sem pé na cabeça, que eu fico mesmo com... Não sei como é que alguém teve coragem de investir naquilo, mas enfim, o filme é ruim. Não assista. Se você for assistir um filme baseado nesse livro aqui, vá ver o da Billie Piper, né? O da Billie Piper feito pela BBC. Ele é melhorzinho. Ele não é muito bom não, mas ele é passável. E era isso mesmo, minha gente. Já vou me despedindo. Não esquece aí de curtir o vídeo, comentar nos comentários alguma coisa. E de também se inscrever. Valeu!